Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Alguma vez pareceu que somos mais do que simples espectadores na vastidão do universo? Com certeza. O físico Max Planck, ele uma vez sugeriu que talvez sejamos parte do mistério que estamos tentando resolver. Uma ideia bem intrigante, né? Extremamente intrigante. Sim, e é exatamente nesse território que mergulha a fonte que a gente está explorando hoje. O livro A Matriz Divina, do Greg Braden. Ah, o Braden. Isso. Ele é um autor que se destacou muito por essa habilidade de tecer conexões entre descobertas científicas, sabe, especialmente da física quântica, e as antigas tradições espirituais. E ele tem uma formação diferente, né? Veio da geofísica, computação. Exato, uma formação inicial em geofísica, ciência da computação, e aí ele dedicou décadas, né, a investigar essa ponte, esse diálogo entre o mundo material e, bom, o que pode estar além dele. E a nossa missão aqui é justamente desvendar as ideias centrais dessa obra que propõe algo bastante radical, eu diria. É radical mesmo. A existência de uma teia energética que conecta absolutamente tudo. A sugestão é que nossos pensamentos, nossas emoções, sabe, nossas crenças não apenas moldam nossa experiência pessoal, mas podem, de fato, influenciar a própria estrutura da realidade. Então, vamos mergulhar nisso. Vamos lá. O ponto de partida do livro é justamente esse conceito fundamental, a matriz divina. O Braden a descreve como a energia primordial, sabe? A substância base de tudo. Tipo a cola do universo. É mais que isso. É o recipiente que contém o universo e, ao mesmo tempo, é a ponte que conecta todas as coisas dentro dele. E ainda tem mais uma camada. Seria também o espelho que reflete para nós as qualidades das nossas próprias crenças e emoções. Uau! Então não é só um campo de energia passivo lá, parado. É exatamente essa palavra. É um campo de possibilidade pura, onde a nossa consciência, direcionada pela imaginação, pela expectativa focada e, crucialmente, pela crença profunda, ela desempenha um papel ativo na cocriação da realidade que a gente percebe. Cocriação. Isso. O livro até cita o físico Amit Goswami, que coloca de uma forma muito direta, assim, quando entendemos a nós mesmos, nossa consciência, também entendemos o universo e a separação desaparece. A matriz seria esse elo fundamental. Isso me faz lembrar de uma passagem bem marcante do livro, onde o Braden relata um encontro que ele teve com um ancião nativo americano, num lugar remoto, um cânion no Novo México. Ah, sim, essa história é ótima. E a conversa gira em torno de como a sociedade moderna parece ter, perdido essa conexão visceral com a natureza, né? E com essa sabedoria ancestral que reconhecia essa interconexão de tudo. Sim, essa é uma linha muito forte no argumento do Braden. Ele sugere que muitas civilizações antigas possuíam uma compreensão intuitiva e até prática dessa unidade. Um conhecimento que talvez a gente tenha negligenciado ao focar demais, né, em tecnologias externas. Esquecendo o nosso poder interno. Exatamente, esquecendo o poder da nossa tecnologia interna. A consciência, a emoção, a crença. O guardião indígena na história até questiona, né? Se nós, como descendentes desses povos, seremos capazes de redescobrir esse poder e lembrar quem realmente somos na nossa essência conectada. E o mais fascinante é como ele argumenta que a ciência moderna, principalmente a física quântica, está, de certa forma, redescobrindo ou até validando essas ideias antigas. Precisamente. Conceitos que pareciam, pura ficção científica há algumas décadas, como a não localidade quântica. Não localidade. Explica um pouco mais? Ah, claro. É aquela ideia hoje observada em laboratório de que duas partículas que interagiram uma vez, elas permanecem conectadas instantaneamente. Não importa a distância que as separe. São os famosos fótons gêmeos. Instantaneamente? Mesmo a quilômetros? Instantaneamente. Isso desafia totalmente nossa noção clássica de espaço e tempo, né? Sugere um nível de realidade onde tudo está intrinsecamente entrelaçado. E até mesmo a percepção do tempo é questionada. O Einstein já dizia que a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. E a física quântica parece corroborar isso de maneiras ainda mais estranhas.
É muita coisa para absorver. Para organizar essas ideias, o livro resume a natureza da matriz em 3 princípios fundamentais, certo? Correto. São como 3 pilares que sustentam toda a visão do Braden. O primeiro, tudo no universo está conectado. O que afeta uma parte, reverbera pelo todo. Tudo conectado. O livro usa uma frase forte. Uma vez que algo está unido, está sempre conectado, esteja fisicamente ligado ou não. Isso implica que não existe separação real num nível fundamental. Ok, conexão total. Entendido. E o segundo princípio? O segundo, a matriz é holográfica. Isso é bem interessante. Significa que cada porção individual, não importa quão pequena, contém a informação ou padrão do todo. Como um pedacinho de holograma. Exatamente. Como um fragmento de um holograma que ainda mostra a imagem inteira. Cada ponto no universo reflete o universo. E a implicação prática disso, segundo Braden, é que uma intenção focada, uma oração sentida ou uma emoção poderosa, mesmo gerada por um indivíduo, ela tem um alcance inerentemente universal porque já contém o padrão do todo. Isso é poderoso mesmo. Uma pequena parte espelhando o universo inteiro. E o terceiro princípio, qual é? O terceiro, passado, presente e futuro estão intrinsecamente ligados e podem interagir. Eles não são compartimentos separados estanques, sabe? Mas aspectos de um contínuo maior dentro da matriz. Espera aí. Interagir, como assim? Pois é, sugere que nossas escolhas e sentimentos no presente podem não apenas moldar o futuro, mas também de alguma forma interagir ou até ressignificar o passado. A chave para navegar nisso tudo, como o livro enfatiza bastante, é uma mudança de percepção. Para acessar a força do próprio universo, precisamos nos ver como parte do mundo, em vez de separados dele. Entender esses princípios realmente muda a perspectiva, né? Deixa de ser eu contra o mundo para ser eu sou parte do mundo. Exato. Tira a gente daquela cadeira de espectador passivo e nos coloca no palco, como participantes ativos, talvez até co-criadores, como você disse. Lembro de exemplos no livro sobre sentir uma conexão profunda com alguém ou com algo e como isso parece abrir canais, sabe? Onde nossos pensamentos e sentimentos têm um efeito mais palpável. Reconhecer nosso lugar nessa teia devolve um senso de agência. Exatamente. E é nesse ponto que o Braden introduz o que ele chama de experimentos que mudam tudo. São pesquisas científicas que, na visão dele, claro, fornecem evidências concretas para esses princípios. Ah, os experimentos. Vamos falar deles. Sim. Ele até cita o John Wheeler, um físico renomado, que dizia que as ideias mais simples e profundas muitas vezes parecem óbvias depois de serem descobertas, né? É verdade. E também cita Kierkegaard, alertando sobre como a gente pode ser enganado ao acreditar em falsidades ou, talvez mais sutilmente, ao negar verdades porque elas desafiam nosso paradigma atual. Antes de entrar nos experimentos específicos, tem aquela metáfora que ele usa, das plantas, das raízes escondidas, não tem? Ah, sim. A história do amigo dele, Joseph. É uma imagem muito boa. Um campo de plantas que parecem separadas na superfície, certo? Mas aí, sob o solo, elas estão todas interconectadas por um sistema de raízes invisível. Entendi. Entendi. Essa metáfora serve para ilustrar a condição humana. Na superfície da vida cotidiana, na correria da cultura moderna, muitas vezes a gente se sente isolado, como indivíduos separados. Mas num nível mais profundo, o livro argumenta, estamos todos conectados por essa matriz invisível. Faz muito sentido. Agora sim, vamos aos experimentos com DNA que ele destaca. Eles são realmente a base de muito do argumento científico do livro, né? Sim, são 3 experimentos principais que o Braden considera cruciais. O primeiro é conhecido como efeito fantasma do DNA. Foi documentado por cientistas russos, o Vladimir Poponin e o Peter Gariev, lá nos anos 90. Efeito fantasma do DNA. O que eles fizeram? Eles colocaram DNA humano num tubo de ensaio e observaram, usando lasers, o comportamento de fótons partículas de luz nesse tubo. O que eles viram foi que o DNA organizava os fótons em padrões regulares.
Mas o mais surpreendente foi que, mesmo depois de removerem fisicamente a amostra de DNA do tubo, os fótons continuaram a se organizar como se o DNA ainda estivesse lá. Uau! Sério? Como se o DNA deixasse uma impressão energética no espaço. Um fantasma mesmo. Isso é bem contraintuitivo para a física clássica. Totalmente contraintuitivo. Sugere que o DNA interage com o campo de energia ao seu redor de uma forma que persiste mesmo sem a presença física direta. Impressionante. E o segundo experimento? O segundo vem de pesquisas publicadas pelo Exército dos Estados Unidos. Eles coletaram amostras de DNA, células da boca de voluntários. Enquanto os voluntários, numa sala, assistiam a vídeos feitos para evocar emoções bem intensas, tipo medo, alegria, raiva, certo? As amostras de DNA deles, que estavam localizadas em outra sala, a quilômetros de distância, eram monitoradas eletricamente. Os resultados indicaram que o DNA reagia simultaneamente às emoções sentidas pelo doador. Não importava a distância. Espera aí. Simultaneamente. Então, uma conexão instantânea entre a emoção da pessoa e o próprio DNA dela, mesmo separado fisicamente. É a tal conexão emocional do DNA que ele fala. Exatamente essa. Isso reforça muito a ideia de não localidade, né? Com certeza. Sugere que estamos conectados às nossas células de maneiras que transcendem o espaço físico que a gente conhece. E o terceiro experimento vem do Instituto HeartMath, lá na Califórnia. Ah, o HeartMath. Eles pesquisam muito o coração, as emoções. Isso mesmo. Eles pesquisam extensivamente a fisiologia das emoções e a inteligência do coração. Eles descobriram que o coração humano gera um campo eletromagnético significativamente mais forte que o do cérebro. Mais forte que o cérebro. Bem mais forte. E com um formato específico, tipo um touro, uma rosca ou uma maçã, que se estende para fora do corpo. O campo do coração. E como isso se conecta com o DNA nesses experimentos? Então, as pesquisas do HeartMath indicaram que emoções humanas específicas, principalmente aquelas consideradas coerentes como amor, gratidão, compaixão, quando sentidas genuinamente, elas podem alterar a forma física do DNA. Alterar o DNA? Como? Amostras de DNA que foram expostas a esses estados emocionais, talvez transmitidos através desse campo do coração, é a hipótese, mostraram mudanças no seu grau de enrolamento ou desenrolamento. E emoções diferentes produziram efeitos diferentes na molécula. Que convergência interessante desses 3 pontos. O fantasma do DNA, a conexão emocional à distância e o poder do coração alterando a própria molécula da vida. Sim. Para o Braden, esses 3 experimentos, quando vistos em conjunto, são evidências científicas robustas. Eles apontam para uma interconexão profunda entre nossa consciência, pensamentos e emoções e a matéria física, o DNA, influenciando tanto nossa biologia individual quanto potencialmente o campo de energia universal, a tal matriz divina. Entendi. Ele usa esses experimentos para argumentar que não somos vítimas passivas das circunstâncias, sabem? Mas que temos um potencial transformador real. É importante a gente colocar uma nota aqui, né? Como o próprio material de origem menciona, essa interpretação, digamos, direta da consciência influenciando resultados quânticos não é um consenso na comunidade científica. Ah, sim. Fundamental mencionar isso. Físicos como o Sean Carroll, por exemplo, eles argumentam que os fenômenos quânticos podem ser explicados pelas leis da física sem precisar invocar a consciência como um agente causal direto. Eles veriam as interpretações do Braden mais no campo da filosofia, talvez da especulação, embora os experimentos em si sejam válidos, claro. Exato. É crucial ter essa perspectiva e reconhecer que existe um debate ativo sobre o papel da consciência na física. A interpretação do Braden é uma entre outras possíveis. No entanto, a linha central do livro segue firmemente a ideia de que somos participantes ativos. Voltando ao Wheeler. Isso, retomando John Wheeler, a ideia de um universo participativo, onde o ato de observar ou, mais profundamente, de sentir e acreditar, molda a realidade que emerge.
É como disse o chefe Seattle, numa citação muito bonita que o livro traz. O homem não teceu a teia da vida, ele é apenas um fio nela. O que quer que ele faça na teia, ele faz a si mesmo. Nossas ações internas, pensamentos, emoções, crenças, elas reverberam nessa teia. E nesse contexto de participação ativa, a imaginação ganha um papel central, né? Lembro do livro citando Neville Goddard. Sim, Neville, uma figura muito influente, um mestre espiritual do século XX. Ele afirmava categoricamente: o homem é toda imaginação e a imaginação cria a realidade. Forte isso. Muito. Mas o Braden adiciona uma camada que ele considera essencial: o sentimento. Ele afirma: o ato de focar a nossa consciência é um ato de criação. Ok, mas ele complementa com: sentir é a linguagem que fala com a matriz divina. Ah, o sentimento é a chave, então. Não só pensar. Exato. A ideia é que não basta apenas pensar ou visualizar o que a gente deseja. É preciso sentir a realidade desejada como se ela já fosse um fato consumado. É incorporar a emoção da sua prece já atendida, sabe? Viver a partir do resultado desejado, não apenas em direção a ele. Nossa, sentir como se já fosse real. Isso exige uma disciplina interna bem grande, imagino. Sem dúvida. O livro coloca assim de forma bem direta: devemos nos tornar em nossas vidas as coisas que escolhemos vivenciar como nosso mundo. É um processo de alinhamento interno total. E ele dá exemplos disso? Sim, as histórias de cura que o Braden apresenta no livro, como a de um jovem que teria se recuperado de uma condição grave ao cultivar persistentemente o sentimento de já estar curado, mesmo contra todos os prognósticos médicos, servem para ilustrar esse princípio. O foco é no sentimento puro, sabe? Desprovido de dúvida, de ego, de julgamento. Essa seria a linguagem que a matriz entende e responde. Aqui a coisa fica ainda mais, expansiva. A ideia do universo holográfico, aquela noção de que cada fragmento contém o todo. Como isso funciona na prática segundo o livro? Bom, se o universo opera sob um princípio holográfico, e o livro postula isso baseado em interpretações da física e também em tradições antigas, então a implicação mais profunda é que a separação que a gente percebe é em grande medida uma ilusão. Uma ilusão. Em algum nível fundamental, cada um de nós, cada partícula, cada evento, contém ou reflete o padrão do universo inteiro. Isso conecta de volta os experimentos com os fótons gêmeos, lembra? Sim, que ficam conectados instantaneamente. Exato. Eles agem como um só, instantaneamente, porque nesse nível holográfico eles são um só. Não estão realmente separados pela distância. O Russell Targ, um físico e pesquisador da consciência que o livro cita, descreve isso como vivermos num mundo não local. Um mundo onde a comunicação instantânea é possível porque a separação espacial é relativa. A consequência direta disso é: mudança em qualquer lugar significa uma mudança em toda parte. Essa ideia de que uma mudança local reverbera em todo o sistema. Isso tem implicações sociais fascinantes. Como aquele efeito Maharishi que ele menciona? Assim, o efeito Maharishi. O livro menciona estudos que sugeriram uma correlação, veja bem, correlação, entre a prática de meditação transcendental por um grupo relativamente pequeno de pessoas, mas um grupo focado e coerente, e uma redução estatisticamente significativa nas taxas de criminalidade, violência, acidentes na comunidade ao redor. Mesmo sendo um grupo pequeno... Sim. Embora a causalidade direta seja debatida, claro, a hipótese levantada é que a paz e a coerência geradas internamente por um número suficiente de indivíduos podem irradiar e influenciar positivamente a consciência coletiva. E qual seria esse número suficiente? Ele fala disso? O livro menciona uma fórmula que é frequentemente associada a esses estudos: a raiz quadrada de 1% da população. A raiz quadrada de 1%? De 100 pessoas meditando de forma coerente para gerar um efeito mensurável. A analogia volta ao DNA. Uma pequena mudança num gene pode afetar o organismo inteiro. No holograma social, a paz interior cultivada por essa porcentagem mínima já estaria, de alguma forma, refletida no todo. Entendi. Isso também reforça aquela ideia bíblica que o Braden cita, da fé do tamanho de um grão de mostarda sendo capaz de mover montanhas. Porque no holograma, essa pequena fé individual já é, potencialmente,
uma mudança universal. Além do espaço, o livro também desafia bastante a nossa percepção linear do tempo, né? Como ele aborda isso? Aborda, sim, baseando-se tanto na relatividade de Einstein, que unifica espaço e tempo no conceito de espaço-tempo, quanto em experimentos quânticos mais recentes, e olha, bem desconcertantes. Tipo, quais? Tipo o apagador quântico e os experimentos de escolha atrasada. Nesses últimos, uma medição feita depois parece influenciar o estado de uma partícula antes da medição ter sido feita. Como é que é? Influenciar o passado. Isso soa totalmente paradoxal. É um conceito muito desafiador para a nossa intuição clássica, sem dúvida. O livro usa a história de um homem chamado Joey para ilustrar isso. Anos após a morte conflituosa do pai dele, ele encontra uma nota manuscrita com um pedido de perdão do pai, datada de antes da morte dele. Onde ele encontra essa nota? Dentro de uma fenda no Muro das Lamentações em Jerusalém, um lugar onde ele nunca tinha estado com o pai. O Braden usa isso como uma anedota, claro, para ilustrar a possibilidade de comunicação ou resolução que transcende o tempo linear, como se todos os momentos existissem simultaneamente na matriz. Que história! E ele também menciona a visão de tempo da tribo Hopi, onde o tempo é percebido não como uma linha, mas como um eterno agora, em constante desdobramento e interconexão, bem diferente da nossa visão linear ocidental. Ok, então tá tudo conectado holograficamente, o tempo é maleável e a matriz responde aos nossos sentimentos. Mas como ela fala com a gente no nosso dia a dia? Como a gente percebe essa interação toda? Principalmente através das nossas experiências diretas. E de forma muito clara, segundo o livro, através dos nossos relacionamentos e dos sentimentos que eles evocam na gente. Relacionamentos como espelhos. Exato. Braden usa outra metáfora poderosa de uma viagem que ele fez ao Tibete, perto de um lago sagrado. Antes de conseguir ver uma estátua de Buda que estava escondida pela névoa, ele viu o reflexo perfeito dela nas águas calmas do lago. Ah, que bonito isso. A lição que ele tira é: o mundo visível, nossas circunstâncias, nossos relacionamentos, eles funcionam como esse lago. Refletem a realidade mais profunda das nossas crenças e emoções internas, mesmo aquelas que a gente não consegue ver diretamente em nós mesmos. Nossas vidas são espelhos. O poeta Rumi, que o livro cita, disse: nós somos o espelho, bem como o rosto nele. Então, as pessoas e as situações na nossa vida, especialmente aquelas mais desafiadoras, elas não são acidentais, são mensagens, espelhos mostrando algo sobre nós mesmos. Essa é a proposta central do livro sobre relacionamentos. Eles funcionam como decodificadores de nós mesmos. O Braden apresenta o que ele chama de 5 espelhos do relacionamento, cada um refletindo um aspecto diferente do nosso mundo interior, para que a gente possa tomar consciência e, se for o caso, curar. 5 espelhos? Vamos detalhar esses 5. Parece um conceito bem prático, útil para o dia a dia. Com certeza. É muito útil. O primeiro espelho reflete simplesmente o que a gente está fazendo ou sentindo no momento presente. Se agimos com raiva, o espelho mostra raiva. Se sentimos alegria, ele reflete alegria. É o espelho mais direto, mais óbvio. Ok, o presente imediato. E o segundo? O segundo espelho reflete aquilo que a gente julga nos outros. Sabe aquilo que nos irrita profundamente numa pessoa? Que a gente condena? Muitas vezes, isso aponta para uma qualidade ou comportamento que existe em nós mesmos, mas que a gente não reconhece ou não aceita. É um julgamento terno nosso, que não está resolvido. Interessante. O que nos incomoda tanto lá fora pode ser uma sombra nossa aqui dentro. Faz sentido. E o terceiro espelho? O terceiro espelho reflete aquilo que a gente sente que perdeu, entregou ou que nos foi tirado. Frequentemente somos atraídos magneticamente por pessoas que incorporam qualidades que admiramos muito ou sentimos que nos faltam. Pode ser amor, poder, liberdade, o que for. E por que essa atração? Ao interagir com essas pessoas, a gente tem a chance de reconhecer e reintegrar essas qualidades em nós mesmos. Perceber que elas nunca foram realmente perdidas, talvez só esquecidas ou não desenvolvidas. Buscamos fora o que na verdade já está dentro. Entendi. E o quarto espelho? Esse parece mais intenso pelo nome que ele dá. Sim,
O quarto espelho reflete nossos padrões compulsivos e vícios, aquilo que a gente considera nossos maiores erros ou talvez nossos medos mais profundos. Muitas vezes, isso se manifesta como a nossa noite escura da alma, sabe? Aquele período de crise onde somos forçados a confrontar nossos apegos e a forma como organizamos nossa vida em torno deles. É um espelho que obriga a gente a olhar para as partes mais sombrias e talvez reorganizar nossas prioridades. Um espelho bem desafiador. E por último, o quinto. O quinto espelho reflete nosso relacionamento com nós mesmos, especificamente nosso nível de autoaceitação e compaixão. Muitas vezes, isso aparece através da forma como a gente percebe nossos pais ou até figuras de autoridade divina. Ele espelha o julgamento ou aceitação que temos em relação às nossas próprias imperfeições e às dos outros. É um convite para abraçar a totalidade da experiência humana. Nossa, muito profundo. E reconhecer essas mensagens nos espelhos, segundo o livro, é uma chave poderosa para a cura e para o crescimento pessoal. Transforma relacionamentos, que podem ser fontes de dor, em ferramentas valiosas de autoconhecimento. Isso tudo forma um quadro bem completo, né? Uma realidade conectada, holográfica, influenciada pela consciência e pelo sentimento, o tempo sendo maleável e nossos relacionamentos servindo como espelhos. Para colocar isso tudo em prática, o livro culmina naquelas 20 chaves para a criação consciente. Exatamente. As 20 chaves funcionam como um resumo condensado e um guia prático para aplicar todos esses conceitos no dia a dia. Elas não introduzem ideias radicalmente novas em relação ao que já foi discutido, mas reforçam e sistematizam os princípios. E qual é a essência delas? A essência gira em torno de algumas ideias centrais, que se repetem. Reafirmam que a matriz divina é o container de tudo e a ponte que nos conecta. Que é fundamental a gente se ver como parte do mundo, não separado dele. Que o ato de focar nossa consciência é em si um ato de criação. O poder do foco. Isso. E que o sentimento é a linguagem primordial que a matriz entende, mais até do que o mero pensamento. Que devido à natureza holográfica, pequenas mudanças internas podem gerar grandes impactos externos. E talvez o mais importante, que devemos nos tornar em nossas vidas aquilo que escolhemos experimentar no mundo. Então, as chaves são como lembretes práticos para a gente viver a partir dessa consciência de cocriação, é isso? É bem isso. O livro usa uma analogia útil. O universo como um grande computador consciente. Nossa consciência coletiva e individual seria o sistema operacional. A realidade que a gente experiencia é a saída, o output, na tela. E nossos sentimentos são os comandos. Nossas crenças, focos e principalmente nossos sentimentos são os inputs que programam essa realidade. As 20 chaves são essencialmente diretrizes sobre como fornecer os inputs corretos, aqueles baseados no sentimento do desejo já realizado, para gerar a saída que a gente almeja. A ideia central, portanto, é que temos a capacidade, através do domínio da nossa consciência e especialmente do nosso sentimento, de participar ativamente na escrita do código da nossa própria realidade. É isso. Exatamente. Trata-se de reconhecer essa interconexão fundamental, aprender a linguagem do universo que é o sentimento e assumir nosso papel não como vítimas das circunstâncias, mas como participantes conscientes e poderosos na dança da criação. Ao entender e aplicar esses princípios, a gente pode se alinhar mais harmoniosamente com a matriz divina e co-criar uma experiência de vida mais alinhada aos nossos desejos mais profundos. Resumindo, então, nossa exploração profunda de A Matriz Divina, a grande mensagem parece ser essa teia invisível, mas profundamente real e poderosa, que nos conecta a tudo. Um campo energético onde nossa consciência, com seus pensamentos, emoções e crenças mais profundas, não é uma mera espectadora, mas a própria interface, sabe? A linguagem que interage e molda a realidade que se manifesta para nós. É, uma perspectiva que vira o jogo mesmo. Convida um olhar constante para dentro. Se a matriz divina realmente responde à linguagem do sentimento e da crença autêntica, como o livro propõe de forma tão detalhada, a pergunta inevitável é: que tipo de conversa cada um de nós está tendo com o universo neste exato momento? Boa pergunta. Que realidade estamos, talvez sem nem perceber, ajudando a solidificar com o nosso estado interno predominante?
com aquilo que genuinamente sentimos ser verdade sobre nós e sobre o mundo? É algo para se pensar seriamente. Uma pergunta que realmente ecoa muito depois que a gente fecha o livro. E para deixar uma reflexão final para o nosso ouvinte, considerando essa ideia fascinante da natureza holográfica da existência, onde cada parte contém e reflete o todo, qual seria aquela pequena mudança interna que podemos fazer hoje? Talvez liberar uma crença antiga que não serve mais, cultivar ativamente um sentimento de gratidão ou compaixão, ou simplesmente mudar nosso foco. Qual pequena mudança, como uma ondinha no holograma, poderia gerar o maior impacto positivo no mundo que a gente deseja experimentar? Fica aí a reflexão.